Nunca acreditei em histórias de experiências de quase morte até eu mesma morrer durante o eclipse. Meu nome é doutora Helena Silva e sou uma astrônoma de 45 anos que passou os últimos 20 anos estudando o cosmos a partir de observatórios ao redor do mundo. O que aconteceu comigo em 7 de setembro de 2025, durante o eclipse da lua de sangue, mudou tudo o que eu pensava saber sobre a realidade. Você já se perguntou o que acontece quando a consciência deixa o corpo? O que vivenciei durante aqueles 8 minutos de morte clínica revelou que a cronologia do DNA que nos ensinaram a vida toda está completamente errada. Que tudo o que pensamos saber sobre as origens humanas foi deliberadamente ocultado de nós. O que estou prestes a compartilhar vai desafiar todas as suposições científicas que você já teve sobre a conexão entre genética e a própria consciência. Sempre fui uma pessoa da ciência, alguém que acredita apenas no que pode ser medido, calculado e comprovado. Meus colegas do Observatório da Serra da Estrela me conheciam como a cética que revirava os olhos sempre que alguém mencionava qualquer coisa sobrenatural. Durante reuniões de faculdade, quando o Dr. Santos falava sobre consciência existindo além do cérebro, ou quando a professora Maria compartilhava histórias sobre as visões psíquicas de sua avó, eu sorriria educadamente, mas internamente descartaria tudo como pensamento fantasioso. Minha vida foi construída em torno de fatos, dados e a bela previsibilidade da mecânica celestial. Nasci no Porto, criada por pais físicos que encorajaram minha curiosidade sobre o universo desde muito cedo. Aos 12 anos, já possuía meu próprio telescópio e estava mapeando as luas de Júpiter. Aos 16 anos, já havia sido aceita no programa de astrofísica da Universidade de Coimbra com uma bolsa integral. Meus professores costumavam brincar que eu tinha poeira estelar nas veias ao invés de sangue. Viajei para o deserto do Atacama, no Chile, para observar supernovas. Passei meses na Antártida estudando radiação cósmica e trabalhei diretamente com a NASA em várias missões do espaço profundo. Intro-End. Minha especialidade era pesquisa solar, particularmente estudando como erupções solares e ejeções de massa coronal afetam o campo magnético da Terra. Havia publicado mais de 43 artigos revisados por pares e era considerada uma das principais autoridades em interações solar-terrestres do mundo. Mas havia algo diferente sobre 2025. O telescópio James Webb estava enviando imagens que estavam deixando toda a comunidade astronômica perplexa. Estávamos vendo galáxias que pareciam ser mais antigas que o próprio universo, formações estelares que desafiavam nossa compreensão atual da física e, mais intrigante de tudo, o que parecia ser estruturas artificiais no espaço profundo que não conseguíamos explicar através de nenhum fenômeno natural conhecido. Lembro-me de estar sentada no meu escritório no observatório apenas 3 semanas antes do eclipse, olhando fixamente para essas imagens impossíveis na tela do meu computador. Meu assistente de pesquisa, Miguel, entrou com seu café da tarde, habitual, e me encontrou completamente absorta nos dados que estavam desafiando tudo o que eu havia aprendido na minha carreira. Doutora Silva, você está observando essa mesma imagem há 3 horas, ele disse, colocando minha xícara na mesa. O que você está vendo que o resto de nós não consegue ver? Apontei para uma seção da imagem onde o que parecia um padrão geométrico estava claramente visível entre as estrelas. Esta estrutura aqui, Miguel, é perfeitamente simétrica. A natureza não cria simetria perfeita nesta escala cósmica. Ou isso é a mais incrível coincidência da história do universo, ou estamos diante de algo que foi inteligentemente projetado. Miguel se debruçou sobre meu ombro, ajustando seus óculos enquanto estudava a tela. Projetado por quem? E por que estaria lá fora?
Essa era a pergunta que estava me mantendo acordada por semanas. Pense sobre isso. E se o universo não é apenas uma coleção aleatória de matéria e energia? Tudo o que eu havia aprendido na minha carreira de 20 anos me dizia que o que eu estava vendo era impossível. Mas os dados não mentiam. Havia estruturas massivas lá fora, no vazio cósmico, que pareciam ser artificiais e eram incrivelmente antigas, mais antigas que a Terra, mais antigas que nosso sistema solar, possivelmente mais antigas que nossa própria galáxia. Minha vida pessoal era tão organizada e previsível quanto minha carreira profissional. Eu morava numa casa confortável em Cascais, com meu marido João, um engenheiro de software que compartilhava minha visão de mundo lógica e científica. Estávamos casados há 12 anos e ele compreendia minha paixão pela astronomia mesmo, quando isso significava que eu desapareceria por dias seguidos durante eventos celestiais importantes. João e eu passávamos as noites no terraço, ele programando no laptop, enquanto eu fazia observações com meu telescópio pessoal. Conversávamos sobre as mais recentes descobertas de várias missões espaciais ou debatíamos teorias sobre matéria escura e energia escura durante o jantar. Nossa vida era confortável, racional e completamente baseada no mundo físico. Minha irmã Ana, uma enfermeira em Lisboa, constantemente me provocava por estar muito focada em estrelas distantes quando havia tanta beleza e mistério bem aqui, na Terra. Ela sempre tentava me fazer explorar meditação ou yoga ou algum tipo de prática espiritual. Helena, você passa todo o seu tempo observando o cosmos, mas nunca olha para dentro de si mesma. Ela me dizia durante nossos encontros mensais, para café. Existe um universo inteiro dentro da consciência humana que você está completamente ignorando. Eu ria e dizia que encontrava toda a maravilha que precisava olhando através de um telescópio para a beleza infinita do espaço. As estrelas eram minha catedral, eu costumava dizer, e a física era minha religião. Eu genuinamente acreditava que a consciência não passava de impulsos elétricos no cérebro e que com a morte cerebral tudo simplesmente se apagaria para sempre. O que eu não imaginava era que o universo estava prestes a me dar uma lição que mudaria tudo. 7 de setembro de 2025 se tornaria o dia que mudou tudo. Eu vinha acompanhando este eclipse específico há mais de 3 anos. Não era qualquer eclipse. Seria o que os astrônomos chamam de supereclipse lua de sangue, combinado com um raro alinhamento planetário. A Lua passaria pela sombra da Terra, ficando vermelha escura, enquanto simultaneamente Júpiter, Marte e Vênus se alinhariam, no que astrônomos antigos chamavam de grande conjunção celestial. Este tipo de evento combinado acontecia talvez uma vez a cada poucos séculos, e eu havia calculado que o local ideal para observação seria o Monte Wilson, longe das luzes da cidade, com condições atmosféricas perfeitas para observação e medição. Eu havia passado meses me preparando para esta noite, calibrando equipamentos especializados, coordenando com colegas ao redor do mundo e configurando dispositivos de medição que registrariam flutuações eletromagnéticas durante o eclipse. Para mim, isso ia muito além de simples observação. Seria uma pesquisa revolucionária sobre como alinhamentos celestiais raros poderiam afetar o campo magnético da Terra e, potencialmente, até mesmo a consciência humana. Mal sabia eu que estava prestes a me tornar o objeto da minha própria pesquisa. João estava preocupado comigo, indo para a montanha sozinha com todo aquele equipamento caro. Helena, você vai ficar lá em cima a noite toda sozinha no meio do nada. E se algo der errado com o carro, ou você tiver um acidente com todo aquele equipamento pesado? Beijei sua testa e sorri confiante. Querido,
Eu já fiz isso centenas de vezes. Além disso, este é literalmente um evento único na vida. Preciso de foco total para capturar tudo adequadamente. E você sabe como pode ser perturbador quando as pessoas ficam conversando durante observações delicadas. Apenas me prometa que vai dar notícias a cada poucas horas para eu saber que está segura, ele disse. Embora nós dois soubéssemos que, assim que o eclipse começasse, eu ficaria completamente absorvida no meu trabalho. A viagem até o Monte Wilson, na noite de 6 de setembro, foi absolutamente linda. O sol estava se pondo, pintando o céu em laranjas brilhantes e roxos profundos. Sentia aquela excitação familiar crescendo enquanto subia as estradas da montanha, sabendo que estava prestes a testemunhar algo verdadeiramente extraordinário. Cheguei ao meu local de observação, cuidadosamente escolhido, quando as últimas luzes estavam desaparecendo do horizonte oeste. Passei as próximas 4 horas metodicamente configurando meu equipamento. 2 telescópios de alta potência, um para observação visual direta e outro conectado ao meu sistema de imagem digital, um espectrômetro para analisar o espectro de luz durante o eclipse e vários sensores eletromagnéticos para medir flutuações de campo. À meia-noite, tudo estava perfeitamente calibrado e pronto. A Lua estava apenas começando sua aproximação à sombra da Terra. E eu já podia sentir aquela sensação de expectativa cósmica que sempre vinha com grandes eventos celestiais. Há algo profundamente humilhante sobre assistir à mecânica do sistema solar se desenrolar em tempo real. Esses objetos massivos dançando através do espaço, de acordo com leis gravitacionais que governam o universo há bilhões de anos. Era impossível não me sentir pequena diante dessa grandiosidade cósmica. Cada movimento calculado com precisão matemática que desafia a compreensão humana. Conforme o eclipse começou, eu estava fazendo medições e fotografias a cada 30 segundos, documentando cada fase da jornada da Lua para dentro da sombra da Terra. A Lua estava gradualmente se transformando de sua cor prata normal para aquele vermelho profundo característico que dá às luas de sangue seu nome dramático. Então notei algo que fez minha mente científica acelerar. Havia algo incomum sobre este eclipse específico. Meus sensores eletromagnéticos estavam captando leituras que eu nunca havia encontrado em mais de 2 décadas de observação solar. Os números nas minhas telas estavam flutuando em padrões que não combinavam com nada na literatura científica que eu havia memorizado. Imagine ver seus instrumentos detectando algo que a ciência oficial diz que não deveria existir. Liguei para minha colega doutora Carla Ferreira, no ESO. Carla, você está monitorando essas leituras eletromagnéticas? Meus sensores estão mostrando flutuações que estão completamente fora dos nossos modelos preditivos. Helena, estamos obtendo leituras anômalas similares em estações de monitoramento por todo o continente. Seja lá o que esteja acontecendo, durante este eclipse está afetando o campo magnético da Terra de maneiras que nunca documentamos. Os padrões são diferentes de tudo que já vimos antes. Desliguei e refoquei nas minhas observações com intensidade renovada. A Lua agora estava profundamente na totalidade, brilhando como um olho vermelho gigante suspenso no céu cheio de estrelas. O alinhamento com Júpiter, Marte e Vênus estava absolutamente perfeito, criando uma configuração celestial que não seria visível novamente por outros 187 anos. Exatamente às 2h09, quando o eclipse atingiu seu pico absoluto, eu estava olhando através do meu telescópio principal quando senti uma estranha sensação de formigamento se espalhando pelo meu peito. Inicialmente, pensei que fosse apenas a adrenalina e excitação de testemunhar um evento tão extraordinário, mas o formigamento rapidamente se intensificou numa dor aguda e esmagadora. Me afastei do telescópio
e pressionei minha mão no peito. A dor estava se tornando insuportável, irradiando pelo meu braço esquerdo e subindo até minha mandíbula. Mesmo através do meu foco científico, imediatamente reconheci esses sintomas clássicos. Estava tendo um infarto do miocárdio no momento exato do pico do eclipse. Meu primeiro pensamento não foi medo, foi frustração. De todos os momentos possíveis para esta crise médica acontecer, por que agora? Por que durante a observação astronômica mais importante de toda a minha carreira? Tentei pegar meu telefone para chamar ajuda, mas a dor era tão intensa que minhas mãos estavam tremendo descontroladamente e assisti impotente enquanto ele despencava pela encosta rochosa. Tentei me apoiar no meu equipamento, mas minhas pernas estavam ficando fracas e instáveis. A dor no peito era como se alguém estivesse esmagando meu coração com um punho gigante, apertando mais forte a cada batimento irregular. Sentia minha pulsação ficando errática, pulsos falhando, depois acelerando freneticamente, depois diminuindo para um ritmo quase imperceptível. Olhei para a lua sangrenta uma última vez, seu brilho vermelho profundo parecendo pulsar em perfeita sincronia com meu coração falhando. Tudo pelo que havia trabalhado, tudo que havia estudado e catalogado e publicado, de repente parecia insignificante comparado a esta simples crise biológica acontecendo no meu peito. Então, quando o eclipse atingiu seu pico absoluto exatamente às 2h09 da manhã, minhas pernas cederam completamente. Desabei ao lado do meu telescópio, com o rosto voltado para cima, contemplando a beleza impossível da lua eclipsada, cercada por planetas perfeitamente alinhados. A dor esmagadora no peito parou abruptamente. Tudo parou. A brisa suave da noite, o zumbido dos meus equipamentos eletrônicos, até mesmo minha própria respiração laboriosa. Houve um momento de silêncio absoluto, quietude completa, como se o universo inteiro tivesse subitamente pausado para testemunhar o que estava prestes a acontecer. O que aconteceu em seguida mudou tudo que eu pensava saber sobre a realidade. Enquanto os paramédicos me levavam correndo para o hospital e a equipe médica lutava para salvar minha vida, quando o último suspiro saiu dos meus pulmões e meu monitor cardíaco ficou silencioso, eu esperava a escuridão. Eu esperava nada. O que não esperava era me encontrar em pé no meu quarto do hospital, olhando de cima para meu próprio corpo inerte, enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente para me reanimar. Mas eu não estava sozinho. Ao deixar meu corpo, percebi que havia uma presença comigo, um ser de pura luz e amor que nunca havia encontrado antes. O quarto do hospital começou a desvanecer e me encontrei movendo por algo que só posso descrever como um túnel de estrelas e galáxias girando. Mas estas não eram os pontos distantes de luz que havia estudado através de telescópios toda minha carreira. Estas eram entidades vivas, respirando consciência, cada uma pulsando com conhecimento e sabedoria, além de qualquer coisa que eu jamais havia imaginado. Imagine a sinfonia mais bela que você já ouviu. Então multiplique isso por infinito. Era assim que este túnel parecia. Não era escuro como eu havia lido em outros relatos. Estava cheio de cores que não existem no nosso espectro visível. Sons que ecoavam não em meus ouvidos, mas em minha própria alma. Então tudo mudou. Emergi no que só posso chamar de biblioteca cósmica, um lugar onde o conhecimento em si parecia existir como uma entidade viva, respirando. O ser de luz que me havia guiado até ali assumiu uma forma mais definida, embora ainda radiante além de qualquer descrição. Sabia de alguma forma que este era um mensageiro divino, enviado para me mostrar verdades que mudariam para sempre minha compreensão sobre nossa existência. Você passou sua vida estudando as estrelas. O ser se comunicou comigo, não por meio de palavras, mas através da transmissão direta de pensamento e emoção.
mas nunca viu a verdadeira história escrita no seu próprio DNA. Subitamente, o espaço ao nosso redor se transformou no que só posso descrever como a projeção holográfica mais avançada que já havia presenciado. Mas esta não era tecnologia como a entendemos. Esta era a própria criação me mostrando seus segredos. Linha temporal após linha temporal apareceu diante de mim, cada uma mais chocante que a anterior. Seus cientistas acreditam que entendem as origens humanas. O ser continuou. Eles falam de um único êxodo da África de evolução linear, mas a verdade é muito mais extraordinária. O que vi em seguida destruiu completamente tudo o que eu pensava saber sobre a história humana. A linha temporal revelou não uma, mas múltiplas ondas de expansão humana da África, começando não há 70. Nis há anos, como a ciência ensina, mas há mais de 52. Anos. A evidência genética foi exibida diante de mim como um mapa vivo, mostrando populações que existiram e prosperaram de formas que contradiziam completamente nossos livros didáticos. Mas essa não foi a revelação mais chocante. O ser me mostrou sequências de DNA, marcadores genéticos que a ciência detectou, mas nunca entendeu completamente. Essas populações misteriosas, das quais seus geneticistas encontram traços, o ser explicou, elas não eram primitivas, eram avançadas de formas que sua civilização atual não pode compreender. Elas entendiam a conexão entre consciência e genética, entre espírito e matéria. Pense no que isso significa. E se nosso DNA for mais do que apenas código biológico? O que descobri em seguida sobre esses padrões genéticos mudará completamente como você pensa sobre o potencial humano. Enquanto a biblioteca cósmica se transformava ao meu redor, observei a projeção holográfica revelar padrões genéticos que desafiavam tudo o que havia aprendido em minha formação científica. DNA humano que carregava não apenas informação biológica, mas memórias codificadas, sabedoria e conexões com a própria consciência. O ser me mostrou como certos marcadores genéticos foram especificamente projetados para ativar durante momentos de despertar espiritual, como nosso DNA está literalmente programado para expandir nossa consciência sob as condições certas. O orgulho da ciência moderna os cega para essas verdades, continuou o ser. Sua tecnologia pode detectar essas anomalias genéticas, mas sua visão de mundo materialista os impede de compreender seu verdadeiro propósito. Vocês veem as evidências, mas se recusam a aceitar o que elas significam. A revelação me atingiu como uma onda cósmica. Todos os meus anos estudando o universo através de telescópios, todas as minhas tentativas de compreender nosso lugar no cosmos através da ciência pura, e aqui estava eu sendo mostrado que os maiores mistérios estavam codificados dentro de nós o tempo todo. Nosso DNA não é apenas um projeto para nossos corpos. É como um HD cósmico, armazenando a memória de civilizações que existiram muito antes da história registrada. É uma biblioteca de memória cósmica, uma conexão com a consciência que transcende espaço e tempo. Conforme as visões continuavam, comecei a entender por que essa revelação estava sendo mostrada a mim durante minha experiência do eclipse. O eclipse não era apenas um evento celestial que eu havia viajado para observar. Era um alinhamento cósmico que havia ativado algo dentro do meu próprio código genético, algo que me permitia acessar esses reinos superiores de consciência e receber essa verdade profunda. É por isso que você foi chamado para testemunhar o eclipse, revelou o ser. Os alinhamentos cósmicos não afetam apenas os planetas e estrelas. Eles afetam a consciência codificada dentro do seu DNA. Você estava destinado a receber esse conhecimento e compartilhá-lo com outros que estão prontos para compreender.
As implicações eram impressionantes. Se o DNA humano contém essas memórias codificadas e conexões com consciência superior, então não somos apenas animais evoluídos lutando pela sobrevivência num planeta qualquer. Somos seres cósmicos com uma herança divina, carregando dentro de nossas próprias células a memória de civilizações avançadas e conhecimento espiritual que foi intencionalmente ocultado ou esquecido. O ser me mostrou mais evidências genéticas que nossos cientistas descobriram, mas lutam para explicar. Populações no registro genético que aparecem e desaparecem misteriosamente. Assinaturas de DNA que sugerem cruzamento com variantes humanas desconhecidas. Marcadores genéticos que se ativam durante meditação, oração e experiências espirituais. Todas essas evidências estavam diante dos nossos olhos, mas nosso paradigma científico simplesmente não consegue acomodar essas verdades. A separação entre ciência e espiritualidade é uma ilusão criada pelo pensamento limitado, explicou o mensageiro divino. A verdadeira ciência e a verdadeira espiritualidade apontam para a mesma verdade. A consciência não é produzida pelo cérebro. A consciência usa o cérebro como uma interface, mas se origina do campo de consciência pura que conecta todas as coisas. O que vou compartilhar a seguir revelará exatamente como essa conexão cósmica funciona de maneiras que a ciência está apenas começando a entender. A próxima revelação do ser mudou fundamentalmente minha compreensão. Imagine se seu cérebro não estivesse criando seus pensamentos, mas captando-os como uma antena de rádio sintonizada em frequências cósmicas. Conforme essa educação cósmica continuava, senti toda a minha visão de mundo se transformando. Tudo que eu havia acreditado sobre as origens humanas, sobre a natureza da consciência, sobre a relação entre ciência e espírito, estava sendo reescrito em tempo real. O ser me mostrou como essa memória genética poderia ser ativada em qualquer pessoa disposta a abrir a mente para essas possibilidades. A evidência do DNA já está lá na sua literatura científica, enfatizou o ser. Os estudos genéticos já mostram essas populações misteriosas, esses marcadores inexplicáveis, essas sequências relacionadas à consciência. A evidência apoia o que estou mostrando a você. Seus cientistas simplesmente carecem da compreensão espiritual para interpretar o que descobriram. Essa experiência me ensinou que ciência e espírito não são inimigos eternos em conflito. Eles são aspectos complementares de uma verdade maior que nossa perspectiva humana limitada luta para compreender. A evidência genética de nossa herança cósmica já está se acumulando em laboratórios ao redor do mundo. A conexão consciência-DNA já está sendo estudada por pesquisadores que são corajosos o suficiente para se aventurar além das suposições materialistas. Enquanto a visão começou a desvanecer e eu senti sendo puxado de volta ao meu corpo físico, o ser me presenteou com uma última revelação. O eclipse não foi o fim da sua jornada de descoberta. Foi apenas o começo. Você retornará ao seu corpo com esse conhecimento e o compartilhará com aqueles que estão prontos para entender. Os alinhamentos cósmicos estão acelerando e mais pessoas começarão a acessar essas memórias genéticas e expansões da consciência. Senti-me movendo de volta através do túnel de estrelas vivas, retornando ao quarto do hospital onde meu corpo me aguardava. Quando retornei à forma física e respirei pela primeira vez neste mundo novamente, eu sabia que tudo havia mudado. Eu não era mais apenas um astrônomo estudando estrelas distantes. Eu era uma ponte entre a descoberta científica e a verdade espiritual, carregando dentro de mim a memória genética da nossa herança cósmica.
Quando abri os olhos e vi a equipe médica celebrando meu retorno à vida, percebi que minha experiência de quase morte durante o eclipse havia me dado mais do que apenas um vislumbre da vida após a morte. Havia revelado a verdade sobre nossas origens, nosso DNA e nossa conexão com a própria consciência. As evidências genéticas que a ciência está descobrindo não são apenas dados para serem catalogados e arquivados. São a prova da nossa herança divina, do nosso propósito cósmico e do nosso potencial para a evolução espiritual. Esta transformação não aconteceu do dia para a noite, mas mudou fundamentalmente a forma como abordo tanto a ciência quanto a espiritualidade. Agora entendo que o universo não é apenas uma coleção de matéria e energia seguindo leis previsíveis. É uma entidade consciente que codificou sua sabedoria e memória dentro do próprio DNA de cada ser humano. Nós não somos separados do cosmos. Nós somos o cosmos se tornando consciente de si mesmo através da experiência consciente. Cada vez que você olha para as estrelas, não está apenas observando objetos distantes, está reconhecendo sua família cósmica. Pense sobre o que isso significa para como entendemos nossas origens, nosso propósito e nosso potencial como seres humanos. Se nosso DNA carrega a memória de civilizações avançadas e a própria consciência, então cada pessoa neste planeta tem acesso à sabedoria e capacidades que transcendem o que consideramos limitações humanas normais. Os estudos genéticos já estão fornecendo as evidências. Populações misteriosas aparecendo em nossa ancestralidade, marcadores inexplicáveis que se ativam durante experiências espirituais, sequências relacionadas à consciência que a ciência consegue detectar, mas tem dificuldade para explicar. Apenas precisamos do entendimento espiritual para interpretar o que a ciência está descobrindo. As evidências sempre estiveram lá, nos dados que estudei por décadas. Eu apenas precisava expandir além da minha visão materialista do mundo, para entender o que realmente significava. Lembre-se, nós não somos separados do cosmos. Nós somos o cosmos, se tornando consciente de si mesmo através da experiência consciente. Esta verdade está codificada em cada célula do seu corpo, esperando para ser ativada quando você estiver pronto para recebê-la. Quero que considere esta possibilidade enquanto segue sua vida diária. Quando olha para as pesquisas genéticas que saem de laboratórios ao redor do mundo, quando lê sobre populações humanas misteriosas e marcadores de DNA inexplicáveis, lembre-se de que a ciência e a espiritualidade podem estar apontando para a mesma verdade incrível sobre quem realmente somos. E se o próximo avanço na evolução humana não for tecnológico, mas espiritual, aprendermos a acessar a memória cósmica já codificada dentro de nós? Reserve um momento para refletir sobre seu próprio relacionamento com a ciência e a espiritualidade. Você já experimentou momentos em que a consciência pareceu transcender o físico, durante meditação, oração ou momentos de profunda percepção? Esses momentos podem ser vislumbres da memória genética que encontrei durante minha experiência de quase morte. Compartilhe seus pensamentos sobre ciência e espiritualidade nos comentários abaixo. Você acha que há verdade na ideia de que consciência e DNA estão conectados de maneiras que estamos apenas começando a entender? O que significaria para a humanidade se pudéssemos acessar as memórias genéticas codificadas dentro de nossas células? Esta é uma conversa que poderia mudar tudo sobre como nos vemos e nosso lugar no universo.